camisa dos servidores do INEMA, da SEMA. Essa turma está permanentemente de preto. Mas como ninguém morreu ainda, há esperança. Vamos salvar. Então vamos compor a mesa, aqui a mesa da frente, né, e com a participação muito importante desses nossos convidados, né, que é aqui começando pelo nosso promotor, que é o Dr. Augusto César Matos, que é do Ministério Público, e que é aqui junto. Então nós estamos com um nó institucional e a situação é tão grave que extrapolou aqui a superintendência do IBAMA, já foi passada a presidência do órgão em Brasília, nós já tivemos uma reunião lá com a presidente Marilene, com a nossa procuradora da PFE IBAMA, a doutora Mariana Cirne, o consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente, doutor Mauro, ou seja, o próprio Ministério, o gabinete da ministra está em isentando também de licenciamento as atividades agro-silvopastoris, fazendo uma ressalva técnica, que de técnica, me desculpe a expressão, ela é a técnica. Então ela dispensa de licenciamento toda a atividade agro-silvopastoril, remetendo e substituindo esse instrumento que tem foro constitucional, tem sede constitucional. Na verdade, ele tem uma necessária e obrigatória obediência a toda uma normativa federal. A gente sabe que, na verdade, o licenciamento ele decorre da competência do artigo 24. Essa competência é dividida por todos os estados, mas ela está adstrita a seu foro constitucional, está adstrita a normativas federais que têm sua obrigatoriedade pelos estados. Então, essa alternativa, essa pseudo-alternativa de licenciamento, materializada pela SV, que é a Autorização de Supressão Vegetal. Dizer que nós temos nos deparado cada dia mais com evidentes flexibilização da legislação ambiental, um verdadeiro, desculpem a palavra, mas é essa mesmo, desmonte, né, dos órgãos públicos de controle ambiental. Nós temos que observar com clareza, eu tenho debatido em todo lugar que eu chego, que nós precisamos ter gestão ambiental. O Estado precisa ter gestão ambiental. E nós não estamos tendo a gestão ambiental adequada à proteção no Estado, que é riquíssimo em recursos naturais, em recursos culturais, porque toda a afetação e todo o impacto ao recurso ambiental afeta o recurso cultural, o ambiente cultural. E nós estamos vendo isso a cada dia, infelizmente. Eu tenho tido o cuidado de buscar um diálogo o tempo inteiro com os colegas, claro, a partir da orientação que os colegas nos encaminham, mas o diálogo institucional precisa ser mantido, mas sempre tem sido um pouco difícil, e agora a gente tem visto isso. A legislação ambiental baiana era uma legislação, e nós que estudamos direito ambiental, que trabalhamos na área ambiental por muito tempo, era uma das melhores legislações do Brasil. E o que é que nós temos visto? Desde a época da edição da lei estadual, que o Ministério Público se debruça sobre essa lei, veio aqui a esta casa conversar com os parlamentares, pedir a eles que observassem as questões do retrocesso na proteção ambiental que vem ocorrendo desde a edição dessa nova legislação. Há evidente retrocesso, a gente não tem nenhuma dificuldade de identificá-los. Quem é da área do direito, quem é da área técnica, observa com muita clareza esse retrocesso. Nós temos a DINS interposta contra exatamente instrumentos que foram colocados na 14.000, que são inconstitucionais, exemplo da LAC, né? Nós temos muita dificuldade de observar que um dos instrumentos mais importantes, um dos instrumentos que todo o Brasil se orgulhava de ter, que era o instrumento do licenciamento ambiental, que era um instrumento muito bem feito no Brasil, ele está sendo cada vez mais relegado a um plano de ser um mero instrumento declaratório do empreendedor. Ora, se a gente não pode fiscalizar, porque os órgãos não têm mais condições de fiscalizar, e nós temos visto isso aqui,
Por exemplo, há poucos dias atrás fui informada de que o INEMA vai fechar 10 escritórios regionais da Bahia. Sabe? Isso é um retrocesso de fiscalização, isso é um retrocesso de gestão ambiental. Nós não temos planos de bacia hidrográfica no estado da Bahia. Nós não temos como controlar o outorga, me desculpem, mas eu tenho buscado discutir isso o tempo inteiro. E o que, que a gente observa? Contingenciamentos absurdos na questão do INEMA. Então, como é que nós vamos poder cada vez mais flexibilizar a legislação e não ter um órgão que fiscalize? A nossa preocupação com o Ministério Público é exatamente essa, garantir à sociedade baiana uma qualidade ambiental propícia a uma sadia qualidade de vida, com um desenvolvimento econômico adequado, sustentável. A gente acha que é legítimo, sim, doutor João, a gente tem sempre conversado, é legítimo que o empresariado, é legítimo que a área econômica esteja presente nesses debates. A gente precisa sentar e fazer um grande fórum de discussão de desenvolvimento sustentável, onde o Estado faça a sua gestão, porque é dever do Estado fazer isso. O Estado não pode delegar o seu papel para outra instância. A maior representação, né, até no imaginário coletivo do baiano, do que seja recurso natural, do que seja água, do que seja vegetação, do que seja riqueza de fauna. E a gente consegue perceber isso nitidamente no nosso dia a dia, os conflitos ambientais presentes em grande parte dos municípios do Alto da Chapada Diamantina, sem falar da importância não só regional, mas a importância para o próprio estado da Bahia. Hoje a bacia do Paraguaçu, percentualmente, deve representar cerca de 70% a 80% de produção de riqueza do estado. Hoje a água, acima de tudo, é um insumo necessário para a produção de riqueza, seja para a agricultura, seja para a indústria. Nós estamos falando não só da regulamentação de uma atividade, mas acima de tudo, e essa é a preocupação de fundo do Ministério Público, é a preservação dos recursos naturais de nosso estado. E é esse papel que o Ministério Público vem tentando exercer de maneira serena, de maneira harmoniosa com os poderes constituídos do nosso Estado e, acima de tudo, endossando aqui a iniciativa, porque quem legisla é a Assembleia Legislativa. E aqui, só retomando a nossa fala inicial, não pode o Executivo se arvorar a tratar de matérias que constitucionalmente não lhe cabem. Nós fomos procurados recentemente pela Associação de Servidores. Nós estamos juntos, todos os promotores decidiram na semana passada numa reunião e nós vamos procurar conversar com os servidores, conversar com o governo, com a Secretaria de Meio Ambiente, para buscar uma solução para esse problema, porque de fato, o órgão ambiental do Estado da Bahia não tem condições de fazer gestão ambiental. Com muita tranquilidade. Eu tenho dito isso junto ao secretário, junto aos diretores. O órgão ambiental do Estado da Bahia precisa se reestruturar para garantir a sua condição, que sempre foi de um órgão que fez sua fiscalização, que garantiu o licenciamento ambiental adequado, para que a gente possa, sim, buscar fazer com que a lei seja cumprida nesse Estado. Propor que houvéssemos uma possibilidade de chamar o governo do Estado, de pedir ao governo do Estado que nos possibilitasse uma conversa franca e sincera de que nós queremos apoiar uma solução. Nós queremos garantir que todos possamos conversar com o Estado para entender, evidentemente, por que essa flexibilização tão grande, por que esse desmonte tão grande da gestão ambiental. Eu creio que essa seria um papel muito importante que a Frente Parlamentar... A colocação que eu coloco aqui é o que nós podemos fazer, qual é o caminho que nós podemos ter, né? Sendo que o caminho que eu estou vendo é inverso. Né? O caminho que o Estado está propondo é o fechamento, por exemplo, de 10 sessões, né, de controle, ou seja, os órgãos de controle, né, sobre as questões ambientais, elas estão sendo completamente, digamos assim, cerceados, fechados. Né? Então, a questão que eu coloco é, né, nós estamos aqui representando vários órgãos, né, e vários órgãos da Bahia, mas nós estamos vendo que os nossos instrumentos estão sendo cada vez mais cerceados. Né? Esses instrumentos cerceados fazem com que realmente nós, ao nos depararmos com essa questão, nós nos deparamos só com a questão empírica, ou seja, dos impactos ambientais. Nós nos deparamos com questões políticas extremamente graves. Né? Então, essa é só a minha colocação
de hoje. Eu vou passar a fala para outras pessoas. Muito obrigada. Então, esse movimento que se avoluma agora, que ganha um espaço maior para dizer tudo isso que a gente viu nas falas, é tão bom quando a gente constata que outras pessoas da sociedade e órgãos tão competentes e tão empoderados como o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, da autarquia, essa casa que tem nos acolhido semanalmente, né? Já é um exercício nosso, essa é a terceira semana que nós estamos aqui na Comissão de Meio Ambiente e hoje na Frente Parlamentar. Tudo isso que os senhores falaram, nós falamos aqui, estamos falando na nossa carta aberta, nas comunicações que temos feito à sociedade, nos mais diversos fóruns, porque nós precisamos resgatar a autonomia da instituição para exercer o nosso dever de preservar e conservar o meio ambiente. A gente precisa dizer que isso é uma prerrogativa nossa. O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é a autarquia que executa a política de meio ambiente no Estado. E esse quadro que a doutora Cristina desenhou aqui e tão claramente a gente pôde visualizar, porque a gente está passando isso lá dentro, nos impõe uma medida que alguns podem pensar que é extremada, mas é essa, ou para a gente acertar e dar à sociedade o serviço que ela merece, ou a gente não sabe onde vai parar.